Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos entrar na presença do Senhor nosso Deus, vamos falar com Ele em oração agora, agradecendo por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui louvando, adorando, exaltando e engrandecendo o seu santo e poderoso nome. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, queremos agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado mais esta semana, mais este dia, mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu nome. Então, meu Deus, prepara-nos, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, para que nós possamos entrar com confiança, com alegria, diante do trono da Tua graça. Toma nas Tuas mãos este culto, cada vida que está participando agora, vai visitando esse lar, essa casa, esta família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que tudo que se realiza aqui seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Guarda aquela pessoa que está em deslocamento, que está trabalhando, aonde quer que ela esteja neste momento, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos este culto nas Tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que na oração nós podemos ouvir os pássaros aí também, louvando a Deus, né? Agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele está concedendo a todos nós, né? A toda a vida nessa terra, desde a mais pequenina, daquela que é até invisível aos nossos olhos, até as mais grandes, né? As maiores, né? Aquelas que dão susto, dão medo. Deus cuida de todos. De todos Ele está cuidando e está cuidando de você também nesse dia. Então nós vamos iniciar o culto nessa manhã, ouvindo aquilo que o irmão Luiz vai compartilhar com a igreja, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Então, nesse momento, fica muito atento à palavra, à mensagem. É uma hora que Deus fala conosco, através da sua palavra. Então, toma agora toda a sua atenção e direciona para a palavra de Deus, porque Deus Ele vai falar através dessa palavra ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, um bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia a Wanda, a Tininha, a Jaqueline, deixa eu ver aqui a irmã Deise. A irmã Deise. Bom dia a todos, a paz, eu saúdo a todos aí com a paz do Senhor. Bom, pastor, hoje nós vamos falar, rápido, o Salmo 67. Salmo 67. Graças a Deus, pastor, estamos aqui mais um domingo, para louvar e engrandecer o nome, o santo nome do nosso Deus, discernir a sua palavra, que cuida de nós, que trata de nós, que nos edifica, que nos orienta e que também induz, aumenta a nossa fé, sustenta a nossa fé. Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Graças a Deus, porque fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E estamos aqui todos hoje reunidos em Cristo Jesus para engrandecer o nome de Deus, em reconhecimento à sua misericórdia para conosco. Então eu vou começar a fazer a brevíssima leitura, são só 7 versículos, e vou partilhar o que o Espírito Santo botou no meu coração. As nações rendem graças. Seja Deus
gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois juntas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temeram. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Esse daqui é um salmo de louvor, né? O título é As Nações Rendem Graças. É justamente o que nós estamos fazendo aqui, como falou o pastor Aguilar agora na oração introdutória. Nós estamos aqui cultuando a Deus, dando graças por tudo que Ele fez por nós. E damos graças por mais ainda, pela vida, como nessas horas que a gente vê que o Espírito é o mesmo. Eu ia falar justamente o que o pastor Aguilar já falou, que é a questão de que tudo Deus controla, tudo Deus criou e tudo Deus formou. Dos passarinhos aos animais que não têm medo e até mesmo os micro-organismos. Tudo isso foi criado por Deus, nada escapa ao seu controle. E aqui o povo fala: seja Deus grandioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Então aqui o que ele diz? Que continue Deus presente na vida deles. Mas como eu sempre digo, nós temos que ler os Salmos do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então aqui a gente pode entender claramente que ele fala assim: faça resplandecer sobre nós, porque na verdade a nós da época presente, Deus já se fez conhecer, a face dele já foi revelada a nós através de Jesus Cristo. E nós temos que estar muito alegres por isso, porque Deus se manifestou a nós em carne. E veio, eu não vou me antecipar, senão eu vou começar a falar e vou ficar lendo e vou comentando. Então aqui já temos essa grande coisa. Ele fala: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Lembre-se que Jesus, qual é o caminho nessa terra? O caminho nessa terra é a palavra de Deus, e Jesus é o Verbo. Então, o que nós podemos, vamos olhar, né? Vamos botar esse olhar atento, lendo e prestando atenção no Antigo Testamento à luz do Novo. E Jesus Cristo falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reparem, ele fala vem, ele não diz vai. Então, a salvação é por meio de Jesus Cristo. Pastor, tem alguém com o microfone aberto? Acho que sou eu mesmo, deixa eu ver. Luiz, então tem que ficar aberto. Tem que ficar aberto, porque você que está falando. Se o telo ficar aberto, a gente não vai ouvir. Mas então está fazendo um barulho. Bom, continua. Deixa pra lá. Vê se não tem um outro aparelho seu ligado aí. De repente pode ser. Não? Não, estou com a porta fechada, mas não vamos continuar assim, né? Deixa eu ver aqui no resumo. Está todo mundo desligado. Deixa eu ver se eu estou ligado. Meu deve estar ligado, mas o meu tem barulho nenhum aqui. Não, está tudo bem, vamos em frente. Desliguei o meu, vê se melhorou aí. Então, ele fala claramente: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Jesus voltará depois que o Evangelho for pregado em todas as nações. E isso é muito importante. O mundo daquela época era um mundo pequeno, era uma região pequena, os recursos tecnológicos eram pequenos. E ele continua no versículo 3: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E ele reforça: todos, um
dia vão se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso ainda vai acontecer. Isso é muito bonito, porque você vê, eu canso de ver pessoas falando assim, não, a Bíblia foi escrita por homens que esquecem que são inspirados pelo Espírito Santo e que nunca se conheceram e nunca viram ao longo dos séculos. Isso é a mais pura verdade. E por que existe essa coerência? Justamente por causa do Espírito Santo. Porque tudo foi escrito segundo a ordem de Deus, segundo a coerência de Deus. E Deus nos deu alguma inteligência suficiente para discernirmos toda essa verdade aqui. Agora, quem não lê e critica, não sabe o que está perdendo. E aqui ele fala no versículo 4, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Aqui no final, vamos partir do final, quando ele diz que guia as nações, ou seja, nada acontece por acaso. Deus não é pego de surpresa. Tudo está debaixo do controle de Deus. Não tem conversa. Eu não esperava, não. Saiba que Deus não foi pego de surpresa. E tem uma coisa bonita, alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade, haverá um juízo. Não podemos viver entristecidos com as injustiças que são cometidas nessa terra. O mundo jaz no maligno. É lógico que nos entristece, mas nós temos que ter uma perspectiva. Tudo isso um dia vai passar. A diferença é que haverá um juízo. E nós, graças a Deus, seremos recebidos por Cristo, com Ele dizendo, vinde a mim, amados de meu Pai. Já outros não vão precisar nem levar agasalho para onde vão. Então isso tem que ser para nós um motivo de alegria. Mas uma alegria, ela pode ser uma alegria tanto externa, mas também como um consolo para as nossas vidas. É lógico que Deus, pela sua misericórdia, Ele ameniza essa situação e nós conseguimos viver não completamente em depressão, mas Ele ameniza devido à sua misericórdia. E fala no 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem os povos todos. Novamente ele repete, todos têm em si um vazio no seu coração. Todos conhecem a Deus, todos olham a natureza, por mais desinformado, por menos aculturada que a pessoa seja, por mais simples e de poucos recursos, ela consegue entender a complexidade da natureza, a quantidade, a variedade, a riqueza. E isso não foi feito por acaso. Isso não aconteceu assim que teve uma explosão. Vamos pensar assim, se você pega a sua casa e explode ela todinha, ela vai cair no mesmo lugar, reconstruída, bonitinha ou até melhor? Não. Tudo foi criado. Não tem dúvidas disso. E ele fala no 6, a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Aqui ele fala da provisão de Deus. A terra deu seu fruto, tudo que Deus fez para nós, tudo que Deus fez para nós, foi para o nosso bem, o nosso conforto. Após o pecado, aí teve sim do fruto do seu trabalho, você vai granjear o seu sustento, a mulher vai ter problema, vai sentir dor na hora de dar à luz, mas até isso está sendo amenizado e cuidado pela tecnologia. Então, ele fala em louvar, em reconhecer, porque você só louva, você só exalta, quando realmente o seu entendimento é aberto, quando as escamas espirituais dos nossos olhos são removidas, elas foram removidas pelo sangue de Jesus. E continua, abençoa-nos, ó Deus, e a todos os confins da terra, e todos os confins da terra o temerão. Ou seja, aqui fala no poder, e todos vão temer a Deus. Porque o temer é medo, é respeito e reverência.
não é o temer só em medo aquele, não é. É temor, tremor e reverência. É completamente diferente, é reconhecer a grandiosidade. E quem realmente é alcançado, quem é filho de Deus, não precisa ter medo, porque ele, podemos muitas vezes estarmos desviados, numa fase mais ruim, mas ele nos traz, ele nos corrige. Então, pastor, era isso que eu tinha a falar hoje. Eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao senhor para as suas considerações. Obrigado. Amém, irmão? Graças a Deus aí, mais uma palavra objetiva, uma palavra que venha trazer suprimentos, né? Venha trazer recursos para a igreja durante a nossa semana, o nosso dia a dia, né? E o irmão começou aí no versículo 1, falando aí sobre Deus como autor, né? E aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que controla todas as coisas. E é preciso que nós reconheçamos isso, né? Aliás, a grande oposição que é feita é o não reconhecimento do Criador e a pessoa dando glória à criatura. Então, o irmão Luiz, ele falou muito bem, né? Trouxe muito bem essa palavra aqui para nós, o Espírito Santo inspirou ele para falar de Deus como aquele que controla todas as coisas. Então, quando você estiver orando, quando você estiver falando com Deus, pensa nisso, né? Ele não só te criou, criou a mim, criou a todas as coisas, mas Ele também controla todas as coisas, tá bom? Então, não se esqueça disso na hora que você estiver orando. No versículo 2, fala sobre o caminho nesta terra. Então, tem aquele discurso melado, né? Que muitas pessoas gostam, né, irmão Luiz? Todos os caminhos levam até Deus, não tem importância, né? Siga o teu coração. E eu quero compartilhar com a igreja, aí, que o irmão Luiz trouxe isso aí, muito importante, só tem dois caminhos. Um, sim, leva até Deus. E o outro, como o irmão Luiz falou muito bem, você não vai precisar de mala, de casaco, de nada disso, né? Pelo contrário, lá o clima é para lá de tropical, bota tropical nisso, coisa quente lá. E é sofrimento. Então, nós precisamos avisar as pessoas. Só tem esses dois caminhos, né? E o irmão Luiz, ele sinalizou aqui para a igreja que esse caminho é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Colocou muito bem essa passagem para nós aí, refletirmos sobre isso. Qual o objetivo da vinda do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Quer dizer, existe um referencial para nós aqui na Terra, quando se fala de Jesus e quando se fala da palavra de Deus, que é o caminho que nos leva para a vida eterna e para a salvação, né? Depois o versículo 3, é importantíssimo isso, né? Eu nunca vou servir a Jesus, eu nunca vou servir a esse Deus dos crentes, dos Bíblia, dos cristãos. A palavra de Deus, você lê o livro de Apocalipse, é bom você dar uma lida no livro de Apocalipse, né? Tem outras partes, mas o Apocalipse ele é mais sério a tratar desse assunto. Todos irão se curvar diante de Deus, não importa o que você acredita ou deixa de acreditar, todos irão se curvar um dia diante desse Deus. E isso foi trazido aí com o irmão Luiz, aí, com uma lucidez muito grande e certa, porque nós não devemos estar alisando nessas coisas. Por quê? Porque nós seremos cobrados. Porque se nós temos uma oportunidade dessa, de chegar na tua casa, de chegar no seu celular, de chegar no seu trabalho, aonde você estiver, levando a palavra de Deus e não falarmos sobre isso, nós seremos cobrados sobre isso. Então, é uma coisa que o irmão Luiz trouxe aí para refletir, né? Você que tem ouvido a palavra, que Deus tem tocado no seu coração e que você que tem aí endurecido o seu coração, você tem resistido. Para de resistir, se renda ao Senhor Jesus, peça perdão pelos seus pecados, reconheça Ele como Senhor e Salvador e acerte a sua eternidade, acerte a sua vida espiritual. São dois caminhos só. E aqui, já estamos aqui fechados sobre isso, né? Versículo 4, o irmão Luiz falou sobre haverá um juízo. E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente vê tantas injustiças, né? A gente vê aí, muitas vezes, aqueles que deveriam promover a justiça, promovendo injustiça, promovendo maldade, né? Fazendo coisas aí horríveis, e como se Deus não existisse, que aquilo fosse ficar
por isso mesmo, como se todas as coisas elas ficassem resolvidas aqui mesmo na terra, mas não é. Não fica resolvida aqui mesmo na terra, não. As coisas elas serão resolvidas definitivamente lá no céu, no grande julgamento do trono branco, para aqueles que não têm Jesus e vão participar desse julgamento, vão ser julgados e já entram já com uma sentença, né? com um veredito, eles são condenados. Ali só vai ser feita a dosimetria da pena, né? Ou seja, a pena é a eternidade. A pena vai ser, cada um vai receber de acordo com as suas faltas. Então, aí eu já estou no pecado, eu vou me lambuzar mais, vai sofrer mais. Então, a intensidade do sofrimento é proporcional àquilo que foi feito aqui nessa terra. E você pode não participar de sofrimento nenhum, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, confessando Ele e vivendo para Ele. Tá? Então, nós não estamos aqui para levar ninguém para o caminho da perdição, não. Nós estamos aqui para pregar a salvação. Mas para isso nós precisamos mostrar o caminho da perdição. E o irmão Luiz falou muito bem sobre isso, né? Você que está promovendo a injustiça, e mais, você não faz, mas você aplaude. Você fica feliz, você sabe que aquela pessoa está sendo injustiçada. Você sabe que aquilo não é verdade, mas você busca argumentos para justificar a injustiça, para justificar a maldade. Você vai ser colocado na mesma balança que essa pessoa que está praticando a injustiça. Então saia disso agora, se arrependa, peça perdão e viva para Deus. Viva em comunhão com o Senhor, em comunhão com as pessoas, e passe a partir desse momento a ser uma pessoa que não se conforma com a injustiça. Nós não nos conformamos, nós não vivemos aí desesperados, nós sabemos que tem um Deus e um dia serão julgados, mas a gente não se conforma. Isso causa tristeza, isso causa às vezes angústia, causa ansiedade, porque nós não queremos ninguém sendo injustiçado, independente se é crente ou não, tá? Isso para a gente é indiferente se a pessoa é crente ou não. Nós não concordamos com qualquer tipo de injustiça. Quem é cristão, quem está na igreja, não pode concordar, não deve concordar com nenhum tipo de injustiça. Então, no versículo 4, o irmão explicou muito bem sobre essa questão. Vamos ver o versículo 5 aqui, que eu anotei aqui. Bom, do 5, o irmão Luiz trouxe uma coisa muito boa, né, que é a questão do vazio de Deus. O vazio que a gente vê as pessoas fazendo essas loucuras aí, né? Um quer ser um gato, um quer ser um cachorro, né? Outro quer ser isso, quer ser aquilo outro nega a sua natureza, né? E a gente vê, né, as coisas acontecendo por aí. Gente, tem um nome para isso, vazio de Deus. É a pessoa que ela realmente perdeu todo o sentido da vida, porque Deus nos criou. Você não é produto de uma grande explosão, você não é produto do acaso, como o irmão Luiz falou muito bem, foi Deus que nos criou. Foi Ele que colocou em nós o sopro de vida. Lembra que nós temos a semelhança moral, ou seja, além de nós termos essa semelhança moral, a partir do momento que nós pecamos lá no Éden, através de Adão, esse pecado é um pecado hereditário, nós passamos a ter conhecimento do bem e do mal. Então o ser humano não é indesculpável, porque nós sabemos o que é certo e também sabemos o que é errado. E por inclinação do nosso pecado hereditário, nós escolhemos a praticar aquilo que é errado. E como que tem um antídoto para isso? Jesus Cristo, que através do momento que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, graciosamente, Ele nos deu isso de graça, Ele nos deu até a fé para que nós pudéssemos crer nisso, nós então passamos a ter um comportamento de repulsa pelo pecado. É o antídoto, tá? Então, que começa então a nascer em nós uma nova natureza, que é a natureza de Deus, então a natureza de Cristo. Isso transforma nossas vidas. Então, é importante a gente saber, está vazio, está pensando besteira, né? Está pensando em subir lá no meio da ponte e fazer uma besteira, está pensando em subir naquele precipício e fazer uma besteira, está pensando em tomar alguma coisa e fazer uma besteira. Isso é vazio de Deus. Se encha de Deus, corra aí na primeira congregação que estiver próxima à sua casa, onde prega o Deus verdadeiro, onde prega o Senhor Jesus, e vai lá e ore e ouça a palavra de Deus. Deus vai falar contigo, como está falando hoje aqui, está te dando um caminho, né? Você que está aí vazio, né? Não tem sentido, porque a vida para você pensou que era uma pessoa, a vida para você pensou que era uma coisa, e na verdade a vida para nós é o Senhor Jesus, e quando nós estamos sem Ele, quando nós estamos sem Deus, nós estamos vazios, perdidos, sem propósito. Você pode ter
todas as suas necessidades supridas aqui nessa terra, mas se você não tem o Senhor Jesus, se você não tem Deus, você está vazio. E no versículo 7, né, o irmão falou aqui, no versículo 6 ele falou que Deus criou tudo que foi necessário para nós, né, para que nós pudéssemos ter uma vida nessa terra até confortável, né? Estamos aqui respirando ar, oxigênio, né? Hoje está um dia temperado, né? Está um dia que é mais fresquinho. Para nós aqui, carioca, muitos aqui acham que está muito frio, para mim está temperado, né? Mas Deus criou essa situação, porque também se a gente vivesse naquele calor direto, o que seria da vegetação? O que seria das plantas? O que seriam dos animais? Então Deus ele equilibra todas as coisas, ele dá as estações certinhas para que haja agricultura, para que haja o alimento, para que nós tenhamos vida. Então todas essas coisas são regidas pelo Senhor. Para quem? Ele não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso. Para nós, olha o amor que Deus tem por nós. E quando eu falo nós, não é só o crente, não é só o cristão, não é só aquele que está na igreja, é toda a humanidade. Ele criou para toda a humanidade, tá? Que assim como Deus se preocupa com você que está na igreja, que busca a Deus, que nós que estamos aqui buscando a Deus, estamos na igreja, cremos no Senhor Jesus, Ele se preocupa também com aquele que ainda não o conhece, com aquele que está no erro, que está no engano, e ainda precisa se converter, mas Ele cuida também. Ai dessa pessoa se Ele não cuidasse. Ai de nós se não fosse Deus cuidando de todas as coisas. Então Deus cuida. O sol nasce tanto para aquele que está na presença de Deus, como para aquele que também não está, né? Mas um dia Deus ele vai fazer uma separação. O João Batista ele pregava meio duro, né? E ele falava assim: vai ser lançado um machado à raiz, e toda árvore que o Senhor não tiver plantado será o quê? Arrancada. Então, todo aquele que não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador será condenado para toda a eternidade. Mas não é aqui na terra. Essa é a diferença do cristianismo. O cristão ele não condena ninguém aqui nessa terra, porque ele sabe que esse julgamento, primeiro, não pertence a nós. Pertence a quem? Pertence a Deus. É Ele que vai julgar e é Ele que vai condenar. E segundo, nós somos embaixadores de Cristo para a salvação e não para a perdição eterna e não para a condenação. Então o cristão ele prega o evangelho. Para isso, é claro, tem que mostrar o pecado, tem que mostrar a necessidade de perdão, de salvação. Claro, temos que falar, não podemos ficar alisando, mas não condenamos ninguém. Nós não temos esse direito, isso pertence a Deus. E nós sabemos que tem aí algumas crenças aí que condenam, que até pregam aí que deve exterminar as pessoas que não seguem aquela fé. E tem gente aí avisando essa crença aí, protegendo, defendendo aí abertamente, né? Nós não defendemos isso, nós defendemos que quem condena, quem julga, quem dá a sentença e quem vai executar a sentença é o próprio Deus. A gente não tem nada com isso, nós só pregamos o evangelho. E no 7 aí o irmão Luiz fala sobre todos terão o temor. Gostei quando o irmão Luiz falou todos aí, né, citando a palavra de Deus, porque hoje muitos não têm o temor de Deus. Muitos que estão até dentro da igreja, né, falando besteira aí, desviando as pessoas, usando o evangelho para os seus próprios interesses, né? Mas um dia todos terão temor de Deus, verão a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, e aí vão se tremer todos diante do Senhor, vão entender aqueles ao qual viraram as costas, e nós poderemos ver esse Deus pessoalmente, iremos aí participar das bodas, da ceia com Ele. Vai ser um dia, para nós será um dia maravilhoso, nós teremos o temor sempre. Toda criatura de Deus tem um temor de Deus, quer seja ela na forma humana, como nós estamos aqui agora, quer seja na nova forma espiritual, como nós o seremos. Mas todos temos o temor de Deus e teremos para toda a eternidade. Porém, alguns terão temor e medo, pavor, porque sabem que tiveram a oportunidade de se consertar com Ele e viraram as costas para Ele. Então, irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando, aí trazendo sempre essa palavra inspirada para a igreja, né? E dá a gente recursos para que nós possamos aí usar no nosso dia a dia durante a nossa semana, né? Ele te abençoe a todas as coisas que aprove Ele colocar sobre a sua administração, sobre a sua responsabilidade. Abençoa a Cristina aí, seu trabalho, né? Tudo que você tem colocado diante dele nas suas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então fazer um louvor ao nosso Deus agora?
Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 15 da Harpa Cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos agora a dar continuidade aqui à palavra de Deus. Vocês abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de João, do apóstolo João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 11. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 11. Enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer-me lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora fazer a leitura aqui dessa passagem, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 11. Nós temos aqui um subtítulo, né? O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Palavra do Senhor que nessa manhã, palavra importante para nós, né? Nós vamos agora ver o que nós podemos receber aqui de instrução pelo Espírito Santo. Então a gente vê que é uma carta que João escreveu, nós tivemos a oportunidade de ver outros capítulos aqui sobre essa carta, havendo aí os problemas de um ataque doutrinário por questões de pessoas que negavam a Jesus Cristo, ou quer seja ele como homem, ou quer seja ele como Deus. Então havia essa questão aí séria que estava acontecendo e João sentiu a necessidade de escrever a carta para que a igreja tivesse ali sadia, se mantivesse sadia. E uma das negações que tinha, a gente já falou aqui, que Cristo não tinha um corpo humano, né? E também que como o pecado ele era cometido no corpo da pessoa, não tinha problema algum, porque Deus ele só se preocupava com a parte espiritual, com o espírito. Então a pessoa que cometesse o pecado, ela não teria qualquer tipo de punição. Claro que isso é uma heresia e isso foge de todos os ensinamentos da palavra de Deus. E João escreve essa carta e ele coloca aí importantes referências, né? Questão doutrinária, o verdadeiro Deus, a Jesus Cristo, tanto a natureza humana como a natureza divina, né? Vai reforçando, né? A questão moral, que quem é de Deus não vive na prática do pecado, né? Que a pessoa tem esse cuidado, ela tem uma repulsa pelo pecado, né? E a questão social, que é o amor, o cuidado para com os irmãos. Então, visto isso, nós começamos aqui o seguinte, no versículo 8, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Então, sempre a gente vê Jesus na sua passagem terrena, e a sua palavra está aí, ele fala através do Espírito, a questão do amor entre os irmãos. Mas não é aquele amor de boca, aquele amor fingido, aquele amor hipócrita, né? Que a pessoa diz, eu gosto tanto de fulano, eu amo fulano, eu amo ciclano, mas a pessoa realmente, ela ou até tem raiva, ou ela pouco está se importando, é indiferente para aquela pessoa, né? O que está acontecendo com aquele seu irmão, aquela sua irmã, aquela pessoa que está próxima ali a ela, não está aí muito preocupada não, mas ela vende essa questão da aparência. Não, nós devemos
ouvir a mensagem de Deus, e ela mostra que nós devemos amar, e amar significa cuidar, se preocupar, né? Inclusive se preocupar com as necessidades de subsistência da pessoa que está passando por momentos difíceis e que precisa de ajuda. E da onde virá o socorro se não vem da igreja? Às vezes nem vem da igreja, né? Às vezes vem de uma pessoa que nem é cristã, mas que é mais solidária do que a pessoa que está dentro da igreja. Então, a igreja ela precisa demonstrar esse amor de uma forma prática, é a praticada do amor, que é chegar ali e verificar o irmão está necessitando de alguma coisa, levar aquilo que está necessitando, né? Às vezes é uma necessidade até espiritual, está precisando de um aconselhamento, está precisando de uma palavra, está precisando de um apoio, está precisando receber uma palavra de exortação, a pessoa está inclinada para o pecado, está praticando alguma coisa que não agrada a Deus e ela precisa sair daquela situação, talvez até já tenha caído, então precisa realmente ser cuidado. E esse cuidado é amor. O amor, ele cuida, né? Ele tem preocupação, ele trata, ele vai lá se esforçar, ele ajuda. Isso é o amor. 12. Aí ele diz aqui como não deve ser esse amor no 12, né? Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justa. Irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, mostra aqui o exemplo, por que Caim matou Abel, né? Pergunta que não quer calar. Não, uma pergunta que tem até uma resposta simples, né? O Abel ele foi justificado pelas suas obras. Deus se agradou da oferta de Abel, né? E mostrou isso mandando descer fogo do céu e consumindo aquela oferta. Enquanto a Caim, Deus não viu nada de bom ali e não gostou. E aí o que aconteceu? Consequência disso, matou. Então, por que ele matou? Porque ele odiou, ele sentiu ódio. E embora a lei moral já tivesse desde o começo escrita em nosso coração, inclusive Caim ele é advertido antes mesmo de cometer o assassinato do seu irmão por Deus. Deus já tinha visto que o coração dele estava ali com raiva, com ira, e que ele estava já pensando em matar. Lembra que Deus é onisciente, né? Sabe todas as coisas. E ele sabia que ele iria cometer aquele crime e ainda advertiu com antecedência, mas mesmo assim ele foi lá e matou. E aí por que hoje também, se as pessoas têm o mesmo sentimento de Caim, elas não fazem? Porque elas vão acabar numa penitenciária. E a vida lá é brava, né? Sobreviver lá para elas pode ser difícil. Vão perder a sua liberdade, vão perder o seu conforto, vão perder o convívio familiar, porque senão, irmãos, haja cemitérios, né? Ia ter aí uma proliferação de assassinatos, de morte para tudo quanto é lado. Qualquer pessoa ia se sentir no direito de matar aquele seu desafeto, essa é a verdade. E ia para a igreja no domingo, né? Louvar o Senhor, dizer eu te amo, Jesus, eu amo meu irmão, né? E mataria sem qualquer sombra de dúvida. Mas será que não estão matando? É isso que nós vamos ver nessa palavra. É isso que nós vamos entender aqui, esse propósito. Então ele fala, olha, não fique aí maravilhado se você tem ódio do mundo, se a pessoa te persegue. Por quê? Porque você tem a marca de Cristo. Você é do Senhor Jesus. E por que elas têm ódio? Porque quando nós falamos do Evangelho, ou manifestamos o Evangelho, não só através da palavra, mas através das nossas vidas, nós estamos também mandando luz em cima das suas obras, ou seja, do pecado, daquilo que elas praticam. Por quê? Porque se Jesus não existisse, não existiria o pecado, não existiria a necessidade de haver um arrependimento, de haver o abandono do pecado e uma submissão a Deus. Mas como ele existe, ele se manifesta através do seu Espírito e através da sua igreja, que é a embaixadora de Cristo aqui nessa terra. Então, o que é de concreto para essas pessoas verem Jesus, enxergarem os seus pecados? É a igreja. Você entendeu agora por que você é odiado? Porque quando você se apresenta diante de uma pessoa que está completamente dominada pelo pecado, aquilo ali está dominando a vida dela, aqueles espíritos que fazem com que ela sinta um desejo insaciável pelo pecado, aquilo ali é manifesto, ainda que não de uma forma explícita para ela e para você,
mas é manifesto aquele Espírito que está em você, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e aquele Espírito que está nela, que é o Espírito, né, do capiloto, do maligno, que está levando ela a fazer aquelas coisas lá. Então, entendeu por que existe aquele ódio gratuito, né? E algumas pessoas até se declaram, eu vou falar um negócio que muita gente vai ficar com o cabelo em pé, quem tem cabelo ainda, né? O meu santo não vai com o teu santo. Vocês já ouviram essa expressão aí? Pois é, tem um fundo de verdade, né? Porque o Espírito Santo que habita em mim não vai com esse Espírito que está aí agindo na sua vida, entendeu? Só que o crente ele não vai falar isso, ele não vai, não deve, né? Não sei, pode até falar, mas não deve, né? Mas normalmente você vai ouvir isso falando quem está com o espírito maligno, porque ele vai sentir e ele vai falar porque ele vai ser ali induzido, né, inspirado a falar por aquele espírito que está dominando a sua vida. Bom, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Interessante, né? Tem gente que guarda até a data. Eu me converti ao Senhor Jesus no dia 13 de abril de 1996, na igreja tal, desci o tanque, bati mal tal dia, todos os detalhes, né? Depois ela fala assim, eu não vou com a cara da irmã Doquinha. A irmã Doquinha, ela tem uma cara de fofoqueira, eu tenho um ranço dela. Você não se converteu não, tá? Você falou meia dúzia de palavras ali na igreja, você tomou um banho, mas eu tenho uma triste notícia, você ainda precisa se converter. Não eu, está aqui. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Você está na morte, como é que você ama? Você não ama o seu irmão, você não ama a irmã Doquinha que está aí do seu lado. Entendeu? Porque você deveria exortar ela e não falar dela. Você devia cuidar dela e não fazer com que as pessoas tenham aversão a ela, como você também tem. Entendeu como é que é o negócio? É a atitude, né? Deus ele não olha só a capa, Deus não olha só o nosso exterior, mas ele olha aquilo que está dentro de cada um de nós. É essa atitude que vai demonstrar se a pessoa de fato ela se converteu, de fato ela está servindo a Deus, ou se ela ainda está no caminho para chegar lá. Espero que esteja no caminho para chegar lá, mas ainda não chegou, né? Se Deus quiser, vai chegar. Para isso a palavra está sendo pregada aqui, não para te afastar, mas para que você já chegue a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Aí no versículo 15, vamos do 15 ao 17. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos parar aqui para a gente não poder pegar as duas coisas. Primeira coisa, a gente já viu por que assassino. Por quê? Porque se não houvesse restrições, punições severas, restrição à liberdade, um monte de coisa que a pessoa poderia perder se ela fosse lá e eliminasse o seu irmão, né, o seu desafeto, ela faria isso tranquilamente. Mas como ela não faz, o que ela faz? Ela alimenta isso no seu coração. E quem é que olha para o coração? Quem é que sonda os corações? Quem é que passa ali, né, aquela ressonância espiritual para ver até o mais íntimo dos nossos pensamentos? Deus. Então ela está ali assassinando o irmão da mesma forma, porque se ela pudesse, ela faria. E para Deus, a simples intenção de fazer já é o pecado. Lembra, se alguém olhar, né, para a mulher do seu próximo, ou o homem do seu próximo, né, também as irmãs aí, ninguém está livre não, tá? Com um desejo de cometer adultério com aquela pessoa, já cometeu o adultério, não precisa fazer a prática, não precisa abrir a boca e manifestar a vontade de fazer. O simples pensar, o simples desejar, o simples maquinar, aquela pessoa já cometeu o adultério. Por quê? Porque se não houvesse as restrições sociais, o medo de repente da vingança daquele cônjuge, se não houvesse ali uma reprovação da sociedade, aquela pessoa faria aquilo normalmente, mesmo a palavra de Deus dizendo para ela que não poderia fazer. Estão entendendo como é que o negócio é profundo, como a palavra de Deus nos ensina coisas bem profundas sobre isso?
Então, não é por causa da Bíblia que ela não faz, é por causa da rejeição da sociedade, das restrições que ela pode sofrer e também da reação daquela pessoa que está sendo ali traída, que está recebendo ali aquela traição. Então, por isso que ela freia os seus instintos, e não por amor a Deus, e não por amor àquele irmão. Não vou porque eu amo meu irmão, não quero que aconteça isso com ele, eu amo minha irmã, não vou fazer isso com ela. Entendeu? Não é isso que está sendo mostrado aqui na palavra. A intenção já é a prática do ato. Porque se a pessoa pudesse, se não houvesse as restrições naturais, as restrições humanas, as restrições legais, as restrições da sociedade, ela faria sem qualquer hesitação. Ela iria cometer aquilo ali. Bom, então o que ele diz? Que Deus deu a vida, Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida não é você chegar, meu irmão, eu te amo, e fazer uma loucura, Não é claro que não, Dar a vida é justamente um cuidar, é se preocupar, é ajudar, é você tem o recurso também ajudar. Nós temos algum recurso, pode ser pouco, mas já é alguma coisa, Já ajuda alguma coisa. O pouco que você faz ali para aquela pessoa já vai ajudar ela a melhorar a sua situação. Então, é ter essa preocupação dentro de nós com aquele irmão. E não só com o irmão, aqui está falando do irmão, mas claro que é o próximo, é o vizinho, é o amigo, é a pessoa que está no nosso trabalho. Ajudar as pessoas que não são da igreja, é claro que é bom também, sendo que não diz que nós devemos ter comunhão com elas, é diferente, tá, irmãos? Ajudar não é ter comunhão, nós temos comunhão com os irmãos, mas nós não devemos ter comunhão com aquela pessoa que ainda não se converteu, porque não há comunhão entre luz e trevas, Claro, tem uma vida social normal, se relacionar bem com as pessoas, com todas as pessoas, nós não devemos ser pessoas truculentas, agressivas, até porque como você vai ganhar essa pessoa para Jesus se ela dá bom dia você vira a cara, se você fecha a cara toda vez que ela entra naquele ambiente? Não é isso, Ter comunhão com uma pessoa que é de Deus, é participar da fé, é orar, é estar sempre com aquela amizade e tal, ter um relacionamento fraternal com os irmãos. E aqueles que não eram irmãos, a gente ter um relacionamento mais formal, a gente pode ter um relacionamento, a gente cumprimentar, não de intimidade, tá? Aí é só com aqueles que são da igreja, da comunhão. Aprenda isso para você não levar facada pelas costas. Depois, pois é, não é confiável. Por quê? Não existe comunhão entre luz e treva. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos ser humildes, lá em Mateus 10,16, humildes como a pomba, simples ali como a pomba, mas prudentes como a serpente. Os olhos têm que estar bem abertos, para que não venha tomar um revés aí da vida. Então tem que estar com essa prudência, ok? Então dar a vida significa isso aí. Aí ele explica, ele vai detalhar isso no 17. Ora, aquele que possuir recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então você tem recurso, você pode ajudar. E Tiago até fala sobre isso, Você chega para ele, meu irmão, vai em paz, Deus vai te abençoar. E a pessoa saiu com a barriga roncando, com um problema lá, com os filhos para alimentar e tal. E você podia ter minorado aquela situação. Você podia ter dado uma ajuda e não fez. Então, isso não é amor, Então, a partir de agora, nós sabemos o que é o amor. Ele significa meter a mão no bolso também, irmão, Chegar a meter a mão no bolso e ajudar. Não é ajudar quem não precisa, irmão? Também, não é isso, Não é ajudar o espertalhão, que pede dinheiro para comprar comida ali para os filhos que estão passando fome e vai lá dar um churrasco com um monte de gente no final de semana. Aí também não, Nós não vamos fazer isso porque a gente está tirando recurso que poderia ajudar uma pessoa que realmente precisa para dar para um espertalhão que se finge de irmão, porque irmão não deveria fazer isso. Então, não é isso. É você realmente direcionar recurso para aquelas pessoas que estão precisando, independente se é irmão ou não é irmão, tá? Ajudar aquela pessoa. Amém? Então ele fala, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Ou seja, tem que ter prática. O amor, ele não é limitado à palavra. É claro que palavras ajudam, principalmente se for a palavra de Deus, trazendo uma palavra para consolar, para confortar, para orientar, para corrigir. Claro, a palavra é muito boa,
Mas se a pessoa está com uma necessidade física, uma necessidade material, ela precisa de quê? De alimento, né? Ela precisa de algum recurso para suprir aquela necessidade. Então, vamos também mostrar isso através de atitudes práticas, né? Fazendo aquilo ali na prática, para que possa aquela pessoa ter um alívio ali, né? E orar para que ela venha sair daquela situação e ela possa ser autossuficiente. E a gente vai ajudar outro, e ela vai ajudar outro também, e vai assim, a igreja vai trabalhando a obra de Deus aqui nessa terra. Isso é obra de Deus, tá, irmão? A obra de Deus não é construir templos suntuosos, né? Botar programas pagados pela TV, gastar bilhões e bilhões aí, enquanto temos aí pessoas aí extremamente necessitadas. 19. Nisto conhecemos o que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, quando a pessoa ela realmente ama através da sua prática de vida e não apenas através da sua palavra, isso traz uma tranquilidade para ela. Eu estou realmente servindo a Deus. Não que isso me dê algum mérito, mas isso me traz paz, isso me traz tranquilidade. Por mais que eu servisse a Deus aqui nessa terra, eu jamais conseguiria pagar o que Ele fez por mim, é impagável. Mas eu estou tranquilo porque eu sei que através da minha vida eu estou servindo a Deus. Eu estou fazendo o que a palavra diz, amando o irmão, assistindo ao irmão, né? Assistindo aos nossos irmãos ali. Então, eu estou servindo a Deus através da minha vida, né? Eu estou dando a minha vida em prol da obra de Deus, né? Então, Ele deu a vida por mim e eu estou dando a vida por Ele. Aí no versículo 20 ele diz assim, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém, irmãos? Então, a consciência da pessoa está pesada. Puxa, fulano veio aqui, falou que estava passando necessidade, que não tinha que dar de comer lá para os filhos dele, e nem sabia, né? Se amanhã ele ia continuar morando na mesma casa, que o senhorio dele disse que se ele não pagasse os 3 meses de aluguel lá, atrasados, ele ia botar tudo na rua e tal. E eu podia ter ajudado, eu podia até emprestar o dinheiro para ele pagar os aluguéis. Eu sei que ele não ia poder me pagar tão cedo, mas tudo bem, eu podia ter emprestado dinheiro para ele, podia ter feito umas compras ali para tirar essa fome imediata que eles estão passando, e eu não fiz nada, né? E você pode até achar que está certo, mas a tua consciência vai dizer para você, se você é de Deus, ela vai dizer, olha, você não agiu corretamente. Deus te deu recursos e você ficou insensível à dor e à necessidade daquela pessoa e da família dele. Você agiu errado. E aí depois você acha que por você estar na capa aprovando essa situação, né? Você está querendo se convencer mesmo sendo acusado pela sua própria consciência de que você agiu certo, que Deus está vendo somente aquilo que você quer mostrar, que você está certo, mas Deus está vendo lá no fundo da sua consciência, você mesmo se acusando do ato que você fez, que você poderia ter ajudado, que você poderia ter feito, mas que você não fez. Então, cristianismo não é só fala, cristianismo é prática, tem que haver prática, entendeu? Então, se a pessoa te pediu ajuda é porque ela está precisando, você vai analisar, claro, né? Você vai ver. Então, eu ajudei a pessoa, estou vendo que ela está numa situação de necessidade. Não é você ajudar uma pessoa e no outro dia está lá no Face dela um churrascão, né, festa. Não, essa aí você distancia, né? Você vai ajudar aquela pessoa que está necessitando, mas nós temos muitas pessoas perto de nós. A gente não precisa ir longe não, a gente dá uma esticada no pescoço, a gente vai ver gente que está precisando e que a gente pode ajudar, né? Não vou ficar pobre por causa disso. Muitos de nós já tem, mas não vai ficar mais pobre por causa disso, né? A gente vai ajudar uma pessoa, né? E vendo a intenção do coração, que foi a intenção de ajudar, com a intenção boa, Deus não vai deixar, ninguém vai ficar rico por isso também não, tá, irmão? Mas Deus não vai deixar faltar o nosso recurso, nós vamos ter condições de estar ajudando sempre. E ele diz aqui no 21, amados, se o coração não nos acusar, agora entra o não, né? Temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui é muito importante porque algumas pessoas podem usar essa passagem aqui para dizer o seguinte, se você der tudo que você tem, se você ajudar todo mundo, você pode
colocar o teu joelho no chão e pedir a Deus o que você quiser, que Ele vai fazer chover do céu tudo para você. E a palavra não está dizendo nenhuma letra disso que eu acabei de falar agora. Nenhuma, tá? Nenhuma. Porque se a gente ler o texto, diz aqui: guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, tá? Então, primeiro, meu coração não me acusa, por quê? Porque eu estou fazendo isso, eu estou ajudando, né, com a intenção realmente de que aquela pessoa ela melhore, ela deixe de passar por necessidade, ela deixe de passar fome, pelo menos no momento imediato, né? Aquela situação seja ali melhorada para ela. Então essa é a intenção, é o amor, né? Então isso aí. E quem ama também não vai chegar diante de Deus para pedir coisa errada, né? Para ambicionar o que é dos outros. Não, eu quero a casa de fulano, eu quero a fazenda de fulano, né? Eu quero aquilo que o fulano tem, eu quero o marido de fulano, eu quero a esposa de fulano. Não, quem ama não vai pedir nada errado diante de Deus, nada que Ele desaprove, se fazemos aquilo que é agradável a Ele. Então, quando a pessoa ora, até a oração, até aquilo que ela pedir a Deus, vai ser uma coisa agradável. Então, não se engane com esses vendedores de ilusões, com esses vendedores de sonhos, que estão por aí pregando coisas aí vazias, que não levam pessoas a lugar nenhum. Então tem que ter um relacionamento com Deus, porque quando você vai pedir a Deus, você vai pedir uma coisa sóbria, uma coisa que Deus se agrada, uma coisa que vai te edificar, uma coisa que vai edificar a tua igreja, uma coisa que vai edificar alguém. Você nunca vai pedir nada que Deus vai fazer. Isso aí, meu filho, está entendendo errado a minha palavra. Entendeu, irmãos? É isso que é importante, a gente entender a palavra. É viver, isso é dar vida pelos irmãos, isso é dar vida para Deus, é viver de acordo com a palavra dele. Então, se eu estou aqui entregando alguma coisa, ajudando uma pessoa, usando meu recurso para ajudar uma pessoa, mas com segundas intenções, já agora eu vou pedir a Deus e Ele vai poder me negar porque está escrito na palavra. Já está negado, já está carimbo, né, de negado já foi feito. Por quê? Porque você, na sua consciência, determinou isso. Não, eu vou fazer aqui porque o irmão está precisando. E quando eu for orar, eu não vou orar com Deus, eu ajudei, não. Eu vou orar a Deus pedindo minha consciência está tranquila. Entendeu? Eu tenho confiança quando chegar diante de Deus. Não é porque eu fiz ou deixei de fazer, mas é porque eu tenho agido de acordo com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? É isso que é importante. E ele, finalizando aqui nesses últimos 2 versículos, agora o seu mandamento é este. Ele vai, então, destrinchar mais uma vez os mandamentos. Que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, que é o primeiro mandamento. Então, a questão teológica, né? O primeiro mandamento é teológico, a gente já viu aí a questão moral, que é a questão do pecado, recusar o pecado, né? E a questão social, e nos amemos uns aos outros segundo os mandamentos que nos ordenou. Então, foram 3 questões teológicas, né? A questão moral, se afastar do pecado, ter repulsa pelo pecado, e a questão social, que é cuidar dos irmãos, que é ter o relacionamento, é ter a comunhão com os irmãos. Olha que coisa maravilhosa, João ele vem trazendo para nós através dessa palavra. O Espírito Santo está falando conosco através desta palavra. E finalizando, no versículo 24, ele diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, é impossível, olha bem, é impossível alguém que está em Deus e que Deus está nele, que o Espírito Santo habita nele, e ele é um rebelde. E ele vive aí se lambuzando na imoralidade, na mentira, na roubalheira, na corrupção, na injustiça. Não tem nada de Deus nessa pessoa, Deus não está nele, ele não está em Deus, é um enganador, e muitas pessoas se deixam enganar por essas pessoas, não tem nada de Deus aí. Quando a pessoa se converte, ela se converte por inteiro. O intelecto dela, a mente dela, o coração, o centro da vontade, das decisões, das emoções, dos sentimentos, tudo é convertido ao Senhor. As ações dela são convertidas, ela não é insensível do alheio, não importa se é da igreja ou não é da igreja, ela não é insensível, ela se preocupa com os outros. Isso é a pessoa que se converte a Deus. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Que quando nós somos Deus, né? O Espírito dele, ele se manifesta em nós através do Espírito Santo. Por isso que
Eu sempre falo aqui que o Espírito Santo, né, é o nosso tacógrafo. Quando a gente está fazendo alguma coisa e começa a desviar do caminho de Deus, ele dá o alerta, olha, não é por aí, volta, e a gente vai orar e sentir aquela fraqueza, vai orar, vai pedir a Deus, né? Porque às vezes tem momentos que você sente uma ira, né? Aquela ira que pode levar você a fazer loucura, né? E você fala, não, eu não posso ir por esse caminho, eu sou de Deus, eu tenho um selo aqui, eu vou ter que superar isso aí, e você vai para o joelho pedir a Deus para superar, porque tem hora que só orando mesmo, só Jesus, para evitar que a gente venha cair da graça, né? Mas é assim mesmo, a vida cristã é assim mesmo, é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa vontade, o nosso desejo, né? É mortificar a nossa carne dia após dia. Que Deus ele tenha aí falado ao seu coração também através desta palavra, né? Em nome do Senhor Jesus, abençoado aí, fortalecido o teu espírito aí, para que você possa cada dia mais mostrar evidências da sua fé, evidências da sua salvação, evidências da sua fé no Senhor Jesus, não só através das tuas palavras, mas também através da sua vida, da sua prática de vida, em nome do Senhor Jesus. E eu quero passar a palavra agora para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as devidas considerações daquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Essa pregação aqui é interessante e complicada. Vamos lá. O senhor hoje, não sei se eu vou conseguir estabelecer direitinho, mas tudo que foi pregado aqui, que eu gostei muito do que o senhor falou, aqui eu entendi como um grande resumo foi a questão moral e a questão social. Nós não podemos ser crentes apenas obedecendo a lei, sermos exemplos, mas precisamos de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, ajudar. Muitas vezes a gente pode ajudar com dinheiro, que é mais fácil quando se tem, mas muitas vezes também uma senhora pode costurar alguma roupinha, alguma coisa, alguma meia para o inverno e ajudar. Eu gostei muito quando o senhor esclareceu, eu gosto dos seus esclarecimentos. Eu tenho aqui frase, o senhor falou assim, ajudar não é ter comunhão. E isso é verdade. Não, a gente temos que ajudar porque é a ordem de Deus. Uma coisa que eu acho muito importante, que o senhor falou, essa questão da fome, propriamente dita e tudo mais. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele até falou, nem só de pão viverá o homem que sai da boca de Deus. Mas ao final, quando o capeta não resistiu, quando Satanás não resistiu, os anjos vieram lhe servir comida, porque ele tinha um corpo físico. Então, a igreja pode e deve, sim, criar uma cesta básica, ou ajudar um irmão, se eu falar a questão do aluguel, ou então, naquele momento, amenizar uma fome, uma falta de dinheiro. Como o senhor também falou assim, que o amor não é limitado às palavras. Isso é uma verdade, não adianta como foi que o senhor falou, vai lá, meu pai, Deus te abençoe e não ajuda a pessoa. Essas ajudas podem ser organizadas pela igreja ou você mesmo ajudar na medida do possível. Não é? Outra coisa que o senhor falou, templos suntuosos. Quantas igrejas, meu Deus, tem revestimento de pedra que veio das montanhas de Israel? Para que isso? Poderia ter realmente ajudado muita gente ou aquele dinheiro ser colocado para conservar muitas obras, não é? O senhor colocou no sentido assim, servir a Deus através da nossa vida. Servir a Deus através da nossa vida é mostrando a transformação que nós passamos. O exemplo sempre que eu gosto de fazer, lá o cara que vivia no bar, batia na mulher e os filhos andavam com ele mendigo. Depois que ele se converteu, ele parou de bater na mulher, sumiu do bar, e os filhos estão lá, estão bem vestidinhos, estão vestidos melhor, estão cuidadinhos. Né? E isso é uma forma de falar
um pouco da nossa conversão, mas tem essa questão que o senhor falou, que o senhor deu ênfase muito bem, tem a questão moral e a questão social. E isso a gente não, geralmente isso é falho, né? Então esse é o verdadeiro servir a Deus. E o senhor também enfatizou a questão do pietismo é prática e não só fala. Como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas vieram os anjos e serviram a ele. Tem de haver uma atitude prática, não é só aquela coisa espiritual. E uma outra coisa que o senhor falou aqui, infelizmente, é verdade, e graças a Deus, Deus me iluminou muito cedo, que o senhor falou aquela questão de um santo, meu santo não vai com Deus. Nós todos sabemos que na prática santos são demônios que podem oprimir ou possuir a pessoa e realmente nós que somos templo e morada do Espírito Santo, sim, nós percebemos que aquela pessoa não está bem. É verdade, ela não está sendo conduzida pelo Espírito Santo. E uma outra coisa, essa última coisa que o senhor falou agora, que essa é a grande verdade, é a nossa luta, que o Evangelho, por mais que a gente esteja num processo de santificação, pastor, o senhor falou assim, é uma luta contra nós mesmos. E é verdade. Nós lutamos contra a nossa carne, contra os nossos maus pensamentos. É uma luta. Nós vamos até morrer, nós vamos viver até o último dia das nossas vidas lutando. Mas nada impede que nós possamos cumprir essa questão, como o senhor falou, assim, a questão moral e a questão social. Nós temos sim que pensar no próximo. Como eu já falei, o senhor também já falou, nós podemos ajudar na igreja, nas campanhas, até uma coisa que eu vejo muito nos espíritas, mas a igreja também faz, com aqueles sopões de inverno, né? Que eles vão para as praças, lá vão numa Kombi, servem quentinhas ou sopas e tudo mais, né? E em que pese eles não estarem salvos, eles pelo menos fazem alguma coisa, né? Então isso é muito importante. Eu trazer essa questão para mim, o centro de tudo. O cristianismo não é prática, o cristianismo é prática, não só fala, e o senhor falou da questão moral e da questão social. É muito importante isso. O cristianismo também tem a preocupação com o irmão, com o que está ao lado, porque esse também não é o verdadeiro amor. Para encerrar, eu lembro que eu tinha um colega, para onde ele vai, eu imagino, ele vai precisar levar casaco. Eu me lembro que eles ficavam atacando muito ele. E um dia o Espírito Santo falou assim, mas se um dia quiser, eu falo, você vai ter exemplo para ele, você só vive atacando, você só vive. Aí aquilo ali me incomodou, eu parei de atacar, simplesmente me mantenho distante, como também o senhor falou, eu guardo uma certa distância, não é isso? Ajudar não é ter comunhão, como o senhor disse, não é verdade? Então, essa sua pregação hoje foi esclarecedora e, sinceramente, eu nunca vi ninguém pregar isso de uma maneira prática, como o senhor pregou. Então, pastor, eu oro a Deus, abençoe o senhor, sua vida, sua família, a tudo que aprove a Ele que o Senhor cuidasse nessa terra, pastor. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Glória a Deus, né? E vamos agora nos preparar para aquela oração, mas antes eu quero deixar um aviso aqui, que na semana que vem nós teremos a ceia do Senhor, né? E você que vai participar aqui conosco, né? Prepara já os elementos para a semana que vem, vai ser de manhã, né? A partir das 8h30 nós temos o culto. E o pão e o suco de uva. Você que já se converteu ao Senhor Jesus, você que já está batizado na sua congregação, você congrega, você sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, vai participar dos elementos da Santa Ceia aí na sua casa junto conosco, né? E você que ainda não passou por essas etapas, vai participar do culto e Deus irá abençoar todos, que a bênção pertence a Ele, abençoa quem Ele quer. Então, pela sua fé, pela sua dedicação, Deus também vai
abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus, né? A nossa oração hoje, cada um vai colocar diante de Deus a sua vida, né? E lógico, a gente sempre orienta a buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, né? As coisas espirituais, a justiça de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, o renovo espiritual, né? O crescimento espiritual, as coisas espirituais. Mas nós temos necessidades humanas, necessidades emocionais, psicológicas, sentimentais, físicas, materiais. E essas necessidades também devem ser colocadas diante de Deus em oração. Então se coloca aí, você que está passando por uma situação difícil no seu casamento, no seu relacionamento, você que está passando por uma situação difícil aí na sua família, seus filhos, seus pais, sua parentela, você que está passando por situação difícil no seu trabalho, na sua fonte de renda, na sua empresa, a saúde, né? Você que está passando por um problema de saúde aí, talvez grave, talvez até os médicos já não consigam encontrar uma solução para esse problema, né? Coloca diante de Deus, seja o que for, coloque diante de Deus, porque no mínimo um alívio, no mínimo ali um bálsamo, um cuidado, uma paz, uma tranquilidade Ele vai trazer para você. Mas coloque diante de Deus em oração, coloque com fé, né? Não deixe de buscar em primeiro lugar, como sempre, as coisas espirituais. Então o irmão Luiz ele vai estar fazendo uma oração conforme o Espírito Santo dirigir a ele, intercessão geral, as coisas que Deus colocar no coração dele. Você vai estar colocando diante de Deus as suas necessidades, né, espirituais, materiais, físicas, psicológicas, emocionais, materiais, tudo você coloca diante de Deus e nós vamos estar concordando com as orações de todos aqui em nome do Senhor Jesus, para que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que aprove Ele colocar debaixo da tua administração, da tua responsabilidade, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Foi como o senhor falou, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, pela palavra ministrada, por essa palavra aqui muito importante que o pastor Aguilar trouxe, da questão do amor ao próximo, da questão desse esclarecimento espiritual muito importante para nós, dessa questão prática mesmo. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Estamos todos aqui, meu Deus, reunidos, cada um está colocando agora diante de Ti as suas necessidades. Eu não sei qual ninguém sabe, um do outro, mas Tu sabes. Então, eu quero lhe pedir, meu Deus e meu Pai, seja o Senhor a trazer respostas às nossas petições, às nossas orações, no seu divino tempo, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Não sabemos, pode ser uma questão de um filho nas drogas, uma doença na família, o desemprego, a oportunidade de fazer uma faculdade, eu não sei, mas Tu sabes. Então, em nome de Jesus, meu Deus, seja o Senhor a nos responder. Eu quero também colocar agora nas Tuas mãos o nosso Brasil, e eu quero lhe pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor liberte o nosso povo da escravidão que está se avizinhando. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor liberte o nosso povo da ignorância e que o Senhor não permita que venhamos ser escravizados. Eu também quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe os campos, que haja produção na agropecuária e também lhe pedir que a nossa indústria volte a crescer e que também o comércio e a prestação de serviços novamente floresçam. Senhor, eu também quero lhe pedir que o Senhor alcance o Teu Espírito Santo as nossas autoridades, para que elas possam, para que nós tenhamos, em função da conversão delas, uma vida tranquila. Senhor, também em nome de Jesus, eu quero lhe pedir pelo povo do Rio Grande do Sul,
que foi abandonado pelas autoridades e até hoje ainda estão com dificuldades de se recuperarem. Em nome de Jesus eu te peço, seja o Senhor a continuar com a tua providência e alcançando a muitos com teu Espírito Santo. Também quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe e proteja as pessoas que vão aos hospitais, que vão aos presídios e aos missionários que vão a outros países correndo o risco de perderem a própria vida para levar a tua palavra. Eu quero te agradecer, por fim, e o Senhor, pelo Senhor ter nos chamado e nos escolhido. Te agradecemos por Cristo Jesus ter derramado o seu sangue e esse sangue ter removido as escamas que existiam em nossos olhos. Muito obrigado por isso, meu Deus, em nome de Jesus, porque sabemos que essa terra não é nossa. Nós somos filhos do teu reino, do reino de Deus. Como Jesus respondeu a Pilatos, eu não sou dessa terra. E assim como Cristo, nós morremos, nós também ressuscitaremos com Ele. Por fim, eu peço que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel, inclusive agora nessa época de guerra. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus agora por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui de louvar, de adorar, de ouvir a palavra dele, né? Vamos agradecer e pedir que abençoe essa semana que está se iniciando hoje aí. Bom, então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa semana que o Senhor nos deste. Agradecemos ao Senhor por essa semana que está iniciando hoje. Eu quero nesse momento também concordar com a oração que o irmão Luiz fez, tudo aquilo que ele colocou diante do Senhor, também as orações que cada um dos irmãos aí fizeram, cada vida que orou conosco aí, cada pessoa que orou conosco. Concordo com essa oração. Seja o Senhor a trazer uma palavra, uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Pai, nos conceda a todas as nossas casas, nossas famílias, a tudo e todos que estiverem ligados com nós, uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda-nos, proteja-nos, livra-nos de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de nossas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de nossas necessidades, segundo a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, segundo a tua soberania, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leva a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção, ó Pai, seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber então a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Glória ao Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, que você e todos os seus aí tenham um excelente final de domingo e uma semana muito abençoada, repleta da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus.